Embora o número de assassinos em série ativos no mundo esteja caindo, esses criminosos ainda existem. Atualmente, investigadores, peritos forenses e genealogistas continuam colaborando para identificar e prender esses indivíduos, independentemente de terem cometido crimes há 50 anos ou 5 meses. Para muitos que trabalham nessas áreas, não há limite de tempo para encontrar a justiça, e a verdade muitas vezes está a apenas um fragmento de DNA de distância. Veja neste vídeo 3 casos em que a polícia encontrou corpos de vítimas de assassinos em série. O corpo de Nona Cobb, 29 anos, foi encontrado na Interstate 77, condado de Surrey, Carolina do Norte, em 7 de julho de 1992. Ela foi vista pela última vez entrando em um caminhão com um homem desconhecido em uma área de descanso do condado de Cleveland dias antes. A história de Nona é triste e comum em discussões sobre crimes violentos. Ela estava vulnerável, sem dinheiro e enfrentando o abuso de substâncias. 7 meses antes, ela perdeu a guarda do filho de 3 anos por dificuldades com drogas. Sua irmã, Vicki Gregory, disse à mídia na época: "Ela nos amava e nós a amávamos. Fazer algo errado não faz você deixar de amá-la." Por décadas, os investigadores acreditaram que Nona foi vítima de Sean Patrick Goebel, um caminhoneiro de longa distância e assassino em série que operava atravessando o estado da Carolina do Norte, pegando jovens mulheres vulneráveis, a maioria das quais eram trabalhadoras do sexo, e despejando seus restos mortais à beira da interestadual. Por essa razão, ele foi posteriormente apelidado de assassino da interestadual. Goebel foi preso em 1995, aos 28 anos, após cometer ao menos 4 assassinatos em 4 estados no início dos anos 1990. Enquanto estava sob custódia, ele confessou os assassinatos de Brenda Haig, de 45 anos, uma mulher de Indiana que ele encontrou em um posto de serviço no Tennessee. Em janeiro de 1995, Alice Haynes, de 36 anos, uma trabalhadora sexual de Ohio, cujos restos foram recuperados em Kingsport, Tennessee, Sherry Mansour, de 34 anos, que ele conheceu em Fredericksburg, Virgínia, e subsequentemente estrangulou até a morte em fevereiro de 1995, e Lisa O'Rourke, de 29 anos, que também foi estrangulada até a morte em janeiro de 1994, no Mississippi. Seu corpo foi despejado no Alabama. Nona parecia a vítima ideal para Goebel, mas um teste de DNA provou que ele não era o assassino. Não seria até 2021 que as evidências seriam reexaminadas, e os testes de genealogia ajudaram a levar os investigadores até Warren Luther Alexander, de 73 anos. Em 15 de março de 2022, ele foi preso em Diamond Head, Mississippi, e extraditado para a Carolina do Norte, para responder por acusações do caso de Nona. Quando ele foi detido, seu DNA foi inserido no Combined DNA Index System, e a polícia ficou surpresa ao descobrir que correspondia aos locais de assassinato de outras 3 mulheres dos anos 70. Alexander viveu na Califórnia entre o final dos anos 1950 e 1960, onde trabalhou em diversos empregos. Em um momento, ele foi taxista, em outro, eletricista do Corpo de Fuzileiros Navais e, eventualmente, como Goebel, ele se tornou um caminhoneiro de longa distância, o que o levou a cruzar vários estados como parte de seu trabalho.
Acredita-se que ele voltou a Oxnard, Califórnia, nos anos 70, período em que cometeu seus 3 assassinatos. Carol Fritz, de 18 anos, foi encontrada morta em um quarto de motel em Port Hueneme, no dia 29 de maio de 1977. Velvet Sanchez, por sua vez, tinha 31 anos e foi encontrada morta em um quarto de motel em Oxnard, apenas alguns meses depois, no dia 9 de setembro. Ambas as mulheres foram estranguladas até a morte com suas próprias roupas íntimas. No fim de dezembro, o corpo de Lorraine Ann Rodrigues foi achado em Oxnard Plain. Ela tinha 21 anos e a causa da morte foi determinada como estrangulamento. Lorraine tinha 2 filhos no momento de sua morte e foi descrita como uma mãe dedicada. Velvet também era uma mãe amorosa e acabara de deixar seu emprego na troca da Marinha dos Estados Unidos da América quando foi morta. Carol acabara de terminar o ensino médio e se mudou para a Califórnia de seu estado natal, Michigan. Assim como outras vítimas de Gobble, as 3 mulheres eram trabalhadoras do sexo e vistas como vulneráveis. A polícia investiga possível ligação entre Warren Alexander e o assassinato de Cassandra Lee Miller, uma jovem que pereceu em outubro de 1975. Segundo os investigadores, os corpos de Carol, Velvet e Cassandra foram todos arranjados de maneira semelhante um ao outro, de uma maneira que foi projetada para degradar a vítima. Em abril de 2019, manchetes começaram a aparecer em veículos de notícias do mundo todo que uma mala havia sido encontrada contendo os restos mortais de uma mulher em um lago na vila de Mitsero, Chipre, a cerca de 20 milhas da capital Nicósia. A mulher foi a 4ª vítima a ser ligada a um assassino em série não identificado. O caso ficou conhecido como o primeiro assassinato em série da ilha. Hoje, o nome do perpetrador foi revelado como Nikos Metaxas, enquanto seus assassinatos são conhecidos como os assassinatos de Mitsero, devido à localização da maioria dos corpos. A polícia vasculhou o lago, onde a mala foi achada após Metaxas, de 35 anos na época, confessar ter colocado os corpos de 3 vítimas em malas e jogado em um lago tóxico vermelho de uma mina de cobre desativada. A investigação sobre o primeiro serial killer de Chipre começou no início de abril, quando o corpo de Mary Rose Taburcio, uma nativa das Filipinas de 38 anos, foi descoberto em um poço de mina inundado perto daquele mesmo Lago Vermelho. Mary sumiu em maio de 2018 com sua filha de 6 anos, cujo corpo ainda não foi encontrado. Iniciaram uma investigação de assassinato e, ao analisar as redes e mensagens de Mary, descobriram que ela conversava com Metaxas, um oficial da Guarda Nacional cipriota, em um site de namoro. Logo após o corpo de Mary ser encontrado, Metaxas foi detido e colocado sob custódia policial. Durante as buscas pelos restos de Sierra, a polícia encontrou o corpo de Ariane Palanos Lozano, filipina de 28 anos. A polícia encontrou uma 3ª vítima em um campo de tiro militar após orientação de Metaxas. Acredita-se que ela seja descendente nepalesa ou indiana. Outra mulher, Marika Valtes Aquiola, uma filipina de 31 anos, acreditava-se ser sua 4ª vítima, mas Metaxas inicialmente negou. No entanto, ele mudou seu depoimento mais tarde e confessou o assassinato dela. Ele admitiu matar 5 mulheres e 2 meninas entre 2016 e 2018. O corpo da filha de Mary, Sierra, foi eventualmente descoberto no Lago Meme, perto da vila de Ziliatos. Ela estava enrolada em um tapete com um bloco de cimento preso em cima. As outras vítimas foram Lívia Bonil, mãe romena de 36 anos, e sua filha Helena Bonil, de 8 desaparecidas, em setembro de 2016. Os corpos delas foram encontrados em malas no já mencionado Lago Vermelho. Após a divulgação dos crimes de Metaxas, houve grande clamor do público e de grupos de campanha. A maioria das mulheres desaparecidas
foi registrada rapidamente, mas a polícia de Chipre não levou os casos a sério por serem estrangeiras. Ativistas destacaram que os assassinatos revelam um problema maior em Chipre. Trabalhadores migrantes são explorados em condições próximas à escravidão moderna. O diretor da KISA afirmou a Reuters que o país tinha um sistema de 2 níveis, onde não cipriotas não tinham os mesmos direitos dos locais. Chipre ainda possui 80 casos de desaparecidos desde 1990. A polícia subsequentemente iniciou um inquérito para identificar falhas de sua parte, enquanto o ministro da Justiça do país renunciou por causa dos mal geridos casos de pessoas desaparecidas. Também depois que Metaxas veio à atenção pública, várias mulheres vieram à frente acusando-o de vários crimes, incluindo estupro. Ele foi inicialmente acusado de manipulação de evidências e obstrução da justiça, mas evidências críticas para apoiar essas acusações foram frustrantemente perdidas ou destruídas. As circunstâncias exatas de como isso aconteceu são incertas. Metaxas, por sua vez, alegou que matou 2 das vítimas e suas filhas, porque alegou que as mulheres planejavam prostituir suas filhas, e ele procurou punir as mães e libertar seus filhos. Foi acusado de 7 assassinatos, declarou-se culpado em junho de 2019 e recebeu 7 prisões perpétuas. Em dezembro de 2024, investigadores em Manitoba, Canadá, começaram a procurar no aterro sanitário Prairie Green, ao norte da cidade de Winnipeg, em busca de corpos humanos. Inicialmente, as autoridades e oficiais da província de Manitoba recusaram-se a realizar tal exame da área, observando que poderia levar até 3 anos para ser totalmente realizado e custaria até 184 milhões de dólares canadenses. No entanto, líderes e cidadãos indígenas estavam ansiosos para dar um fim ao caso ao qual esta busca estava ligada, e uma longa campanha de pressão foi usada para forçar a polícia a autorizar a operação. Em março de 2025, apenas 4 meses depois, os corpos de 2 mulheres foram recuperados do local. A RCMP identificou os indivíduos como Morgan Harris, 39 anos, e Mercedes Myron, 26 anos. As 2 mulheres eram da primeira nação de Long Plain e moravam em Winnipeg quando desapareceram na primavera de 2022. Elas deixaram 7 filhos e um neto. Cambria, filha de Morgan, disse nas redes sociais que encontrar os restos mortais da mãe foi um momento agridoce. O caso começou em 16 de maio de 2022, quando a polícia encontrou o corpo de Rebecca Contoas, de 24 anos, membro da primeira nação Odichakos-Sipi e residente de Winnipeg. A cena onde seus restos mortais foram encontrados em um conjunto de lixeiras atrás dos apartamentos Marjoy, em North Kildonan, uma área de Winnipeg, foi descrita como horrivelmente macabra. Notavelmente, as autoridades só encontraram alguns dos restos mortais de Rebecca aqui, e logo foi descoberto que o restante dela provavelmente já havia sido transportado para o aterro de Brady Road, pois algumas das lixeiras residenciais já haviam sido esvaziadas. Por mais de 2 semanas, os investigadores vasculharam o aterro em busca do restante do corpo de Rebecca. Com vários grupos indígenas, ela foi encontrada em 21 de junho de 2022. Ao investigar os últimos passos de Rebecca, Jeremy Skibicki, de 35 anos, chamou a atenção da polícia. Durante o interrogatório sobre o sumiço da jovem de 24 anos, ele confessou seu assassinato e o de outras mulheres, incluindo Morgan Harris, Mercedes Myron e Ashley Singus, de 31 anos, cujo corpo foi achado em 2022, mas só identificado em 2025. Antes de ser identificada, era chamada de Mulher Búfalo. Ela também desapareceu de Winnipeg. Uma investigação aprofundada sobre o passado de Skibicki revelou que ele tinha um longo histórico de violência contra mulheres. No verão de 2015,
ele foi condenado após agredir sua companheira, que estava grávida na época. Ela relatou ter sido estrangulada e repetidamente socada no rosto, e até mesmo ameaçada de morte se contasse à polícia. Depois, ela pediu uma ordem de proteção por temer que ele não parasse até matá-la, mas foi negada. Não está claro o porquê. Notavelmente, essa não foi a primeira vez que Skibiki foi violento com um parceiro. Sua parceira anterior afirmou que ele havia expressado ter fantasias violentas sobre ela e que uma vez ele a sufocou tão forte que ela começou a sangrar pela boca. 4 anos depois, a esposa de Skibiki pediu uma ordem de proteção contra ele. Ela afirmou que sofreu todo tipo de abuso nas mãos dele e que ele ameaçou matá-la. Na solicitação, ela escreveu que ele ameaçou me matar. Disse que outras gangues poderiam me sequestrar, torturar, matar ou traficar, e afirmou que me colocaria em um saco de lixo. Em uma audiência posterior para a ordem de proteção, ela afirmou: "Eu estou realmente extremamente com medo pela minha vida." Ela contou que foi agredida sexualmente por ele enquanto dormia após tomar remédio forte. Ele teria chamado isso de síndrome da bela adormecida. Ela se lembrou de acordar com a calcinha abaixada e logo testou positivo para uma doença sexualmente transmissível, o que revelou a ela o que seu marido havia feito. Além disso, ela descreveu uma ocasião em que quase foi sufocada até a morte com um travesseiro pelo marido. Apesar de ter recebido a ordem de proteção, a mulher foi atacada por Skibiki em 2021, e ele foi acusado de agressão com arma mortal e desobediência às ordens judiciais. No ano seguinte, ela pediu o divórcio. A Canadian Broadcasting Corporation analisou o histórico de Skibiki, revisou seu Facebook e encontrou muitos conteúdos violentos, misóginos, antissemitas e supremacistas brancos. Ele se disse membro da Santa Europa, pequena organização supremacista branca de extrema-direita que defende que europeus brancos mantenham linhagens puras, evitando miscigenação, imigração e multiculturalismo. Investigadores criaram uma linha do tempo dos eventos com as lembranças de Skibiki. Ashley Singles foi a primeira vítima, morta em cerca de 15 de março de 2022. Nessa época, Mercedes Myron foi vista pela família pela última vez. Morgan Harris teria sido morta em 1º de maio, último dia em que foi vista, e Mercedes em 4 de maio, 3 dias depois. Ela só foi dada como desaparecida em 26 de setembro, então a polícia nem sabia disso antes. A morte de Rebecca Contois foi estimada entre 14 e 15 de maio. Acredita-se que ele conheceu 2 das mulheres em um abrigo para sem-teto. Skibiki foi acusado dos 4 assassinatos em 1º de dezembro de 2020. Em 6 de novembro de 2023, em audiência pré-julgamento, ele se declarou inocente e pediu julgamento apenas por um juiz, não por júri. No entanto, este pedido foi negado. No julgamento, foi revelado que Skibiki agrediu, estrangulou ou afogou as vítimas antes de abusar dos corpos e desmembrá-los. Todos eles foram descartados em lixeiras. Seus advogados tentaram argumentar que ele foi levado a matar por delírios que sofria como resultado de sua esquizofrenia e que ele não estava ciente do que havia feito. No entanto, este argumento foi rejeitado e ele foi condenado em todas as 4 acusações. Ele não será elegível para liberdade condicional por pelo menos 25 anos, época em que terá 60 anos de idade.